Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator, senhora. Aprovado. Eles enviaram. Perderam em tese o prazo. Senhora presidente, eu queria aqui, apesar de pautado, às vezes pela simplicidade de um processo nós pautamos, mas como vamos fazer a discussão definitiva, surgem dúvidas. Então, em razão disso, eu estou adiando os processos 1285 de 2013, 5524 de 2016, 3344 de 2012. Estou retirando de pauta o processo 7941 de 2016, que torna necessária a realização de uma diligência, e o processo 3187 de 2012, onde observamos uma divergência entre o meio de instalação do processo e o ofício de notificação do gestor, adiando os 3 primeiros e retirando de pauta os 2 últimos. Senhora presidente. Então, que seja feita o adiamento e a retirada de pauta dos processos citados pelo conselheiro Anselmo. Sendo assim, está esgotada a minha pauta de hoje, senhora presidente. Muito obrigado. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira substituta, senhora diretora, sou membro do Ministério Público. Trago, senhora presidente, para relatar 10 processos de sancionamentos do FUNCONTAS. Todos eles, senhora presidente, para abreviar o relatório, eles, apesar de todos os gestores terem sido regularmente notificados, nenhum deles apresentou justificativa sobre os processos, que passo então a relatar, senhora presidente. Processo terceiro de número 7363 de 2014, do município de Porto de Pedras, sancionado do senhor Eduardo Sóstenes Barreto Soares, que vem a ser o gestor do Instituto de Previdência daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2014. No processo terceiro de número 8314 de 2015, esse do município de São Miguel dos Milagres, o sancionado senhor Adalberto Paiva Versosa Júnior, prefeito da época deste município. O sancionamento se dá pelo não envio da quarta remessa do SICAP de 2014. No processo terceiro de número 9302 de 2015, esse do município de Passo de Camaragibe, o sancionado senhor Marcos Bonfim Alves, gestor à época da Câmara Municipal daquela municipalidade. O sancionamento se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2014. No processo terceiro de número 11743 de 2015, do município de Marechal Deodoro, sancionada é a senhora Flávia Célia dos Santos Souza, gestora do Fundo Municipal de Educação. O sancionamento se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2015. No processo terceiro número 11748 de 2015, esse do município do Pilar, sancionada a senhora Daniele Cristine Castanha da Silva, gestora do Fundo Municipal de Saúde. E a multa foi aplicada pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2015. No processo terceiro de número 13399 de 2015, esse no município de Paripueira, sancionado do senhor Jurandir Duarte da Silva, que vem a ser o gestor do Fundo Municipal de Assistência Social. À época, o sancionamento se dá pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2015. No processo terceiro de número 13393 de 2015, do município de Marechal Deodoro, sancionado do senhor José Soares da Silva, ele, na época, gestor
do Fundo Especial da Procuradoria daquele município, e o sancionamento se dá pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2015. No processo terceiro de número 8298 de 2015, do município de São Miguel dos Milagres, responsável senhor Edilson Manuel da Silva, gestor à época do Fundo Municipal de Assistência Social, foi aplicada a multa, senhora presidente, pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2014. No processo terceiro número 1719 de 2013, esse do município de Olho d'Água do Casado, o responsável é o senhor João Galberto Pereira, prefeito à época. A aplicação da multa se dá pelo não envio da quinta remessa de SICAP de 2014. No processo terceiro número 11744 de 2015, este do município de Marechal Deodoro, sancionado seu Francisco José Rodrigues de Alencar, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde. E a aplicação da multa se dá, senhora presidente, pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2015. Em todos eles, como disse, reitero, não evoluiu o Ministério Público, porque apesar de regularmente notificado, não houve defesa. Em todos esses processos, senhora presidente, nós opinamos pelo sancionamento do seu patamar mínimo de 100 EPFAL, e que o processo, esses votos em sendo acatada por vossas excelências, o processo tenha, ao cabo da votação, a sua tramitação regular, normal, com o aviso de praxe aos sancionados e a evolução do processo pelo seu trâmite normal. Assim como voto, senhora presidente. A palavra ao Ministério Público. Considerando que em todos os processos relatados o gestor foi regularmente notificado, mas sequer apresentou defesa, então o Ministério Público opina favoravelmente a aplicação das multas. Em discussão, processos relatados pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho os votos do relator, excelência. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, para essa sessão, estou com as pautas já esgotadas. Pela ordem, para relatar, a conselheira substituta Ana Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, todos membros do Ministério Público de Contas, senhora diretora-geral, tenho para relatar alguns processos de FUNCONTAS. Em todos os casos que eu vou relatar, os responsáveis foram citados também, mas nenhum deles apresentou manifestação. Processo TC 14.120 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014, pelo senhor Gervásio José de Almeida Lopes, gestor do Fundo Municipal de Educação de Branquinha. TC 14.186 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014, pela senhora Maria Isabel Lima da Purificação, gestora do Fundo Municipal de Saúde do município de Branquinha. TC 14.119 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014 pela senhora Maria Marli Gomes Ferreira, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Branquinha. TC 13.995 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014 pelo senhor Robson Lopes de Souza, presidente da Câmara Municipal do município de Branquinha. TC 7.411 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014 pelo senhor Manuel Sulino Carvalho dos Santos, gestor do Fundo de Previdência Própria do município de Jequiá da Praia. TC 14.046 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014 pelo senhor Marcelo Beltrão Siqueira, prefeito do município de Jequiá da Praia. TC 7.402 de 2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP de 2014 pelo senhor Napoleão Martins de Freitas Júnior, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jequiá da Praia.
TC 14.230/2014, trata do não envio no prazo da primeira remessa do SICAP 2014 pelo senhor Pedro Herman Madeiro, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jequiá da Praia. Em todos esses processos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista que não houve manifestação de defesa pelos responsáveis e a certificação nos autos pelo setor de protocolo de que não houve autuação de nenhum processo. Sendo assim, senhora presidente e senhores conselheiros, meu voto é no sentido da aplicação da multa de 100 falsos para cada um dos responsáveis por cada um dos descumprimentos elencados, cientificar os responsáveis do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhes foi imposta por este tribunal, crédito do Funcontas, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação ao PGE para posterior ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento desta deliberação. Com a palavra o Ministério Público. Da mesma forma, considerando que os gestores foram regularmente notificados e não apresentaram defesa, o Ministério Público opina favoravelmente a aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pela conselheira substituta Raquel. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, há inúmeros outros processos na minha pauta de hoje que, na verdade, foram pautados equivocadamente. São processos de aposentadoria que eram para ser pautados para a Câmara da manhã. Na verdade, que foram pautados depois de verificado o erro, mas que ficaram também na pauta da sessão de hoje, mas que são todos processos de Câmara. Não sei se Vossa Excelência quer que eu leia todos os números do processo ou se eu depois passo para o pessoal do... Pode passar direito para a senhora Lúcia. Isso, a Lúcia. Fica mais prático. Ok. Sem pauta. Sem mais pauta para a sessão de hoje. Eu também teria processos estavam pautados para hoje, mas houve uma falhazinha da minha assessoria, e aí eu vou transferir para a próxima sessão. Então, são os processos também 685 de 2014, 683 de 2014, 180088 de 2013, 1471 de 2012, 18209 de 2013, 18090 de 2013 e o 394 de 2014. Então, todos eles já estou pautando para a próxima, transferindo para a próxima quinta-feira. Então, esgotada a nossa pauta, passamos para as explicações pessoais. Está facultada a palavra. Senhora presidente. Com a palavra o conselheiro, com a palavra o Ministério Público. Problema. Doutor Rafael. Pode ser o conselheiro primeiro, Excelência. Excelência, meu só um reparo. Eu falei adiar o processo 5524 de 2016. Sim. Era como se eu não tivesse dito. Somente adiar os processos 1285 de 2013 e 3344 de 2012. Que por um equívoco que eu falei, mas nós acabamos por relatar e ele foi deliberado. Então, ficou... de plenário, agradecer a atenção de me comunicar. A coordenação tem alguma dúvida? Está entendido? Com as colocações do conselheiro Anselmo. Então, obrigado, que presidente. seja mantido as palavras do conselheiro Anselmo. Então, com a palavra o Ministério Público, doutor Rafael. Senhora presidente, colegas aqui do plenário, servidores aqui do plenário e que prestam apoio a gente, queria primeiramente comunicar que essa é a última sessão que faço como Procurador-Geral do MP de Contas e agradecer o convívio, o bom convívio que tivemos aí ao longo desses mais de 2 anos e o grande aprendizado que extraí aqui desse trabalho com vocês. Especialmente destaco o aprendizado de sempre ouvir, sempre se resignar quando superado em algum entendimento. É um exercício
bom, embora a gente se valha dos instrumentos processuais para impugnar alguma decisão que eventualmente divija do nosso posicionamento, mas avalio que foi um momento muito especial da minha vida e que aprendi muito profissionalmente, especialmente de forma pessoal com todos os senhores, e foi um prazer e uma honra ter trabalhado esse período. Agora vou fazer a sucessão ao Dr. Enio. Acabou que, por coincidir a escolha do novo conselheiro com a sucessão do novo procurador-geral, a gente atrasou um pouco, teve que adiar um pouco o envio da nossa lista tríplice, mas acabou que já está no gabinete civil e cabe ao governador escolher o novo procurador-geral de contas, e não sei se ele vai fazer concomitantemente com a escolha do novel conselheiro, porque tem 2 integrantes da lista tríplice de procurador-geral que estão também na lista tríplice para a escolha do novo conselheiro. E diante dessa confusão entre as 2 listas, o colégio decidiu que eu responderia interinamente pela chefia do órgão até o dia 31, e como no próximo dia 30 estarei em Brasília representando o órgão na solenidade de posse do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, onde a gente assume a vice-presidência da região Nordeste. Aí vou me ausentar dessa sessão da quinta-feira, e na sessão administrativa também não chegarei a tempo. Então, o Dr. Enio já vai assumir a direção aí, o comando do órgão a partir das próximas sessões. Então, fica aí registrado o nosso agradecimento por tudo que convivemos e aprendemos aí nesse período, e um agradecimento especial ao pessoal, aos servidores de apoio, que sempre me recebeu muito bem, com muito entusiasmo, todas as manhãs aqui, e foi muito bom ter estado com os senhores esse período. Obrigado. Continua facultado. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, demais colegas, eu queria aqui dizer, excelência, que a honra foi nossa, que Vossa Excelência está duplamente de parabéns pela ação. Acredito que, inclusive no pleno, sempre comedida, e fora dela também, mas que em sua gestão a situação parece que finalmente dá vaga constitucionalmente assegurada ao Ministério Público de Contas, será de uma vez por todas ocupada, fazendo-se aí respeitar, embora quase 30 anos, um preceito constitucional. Eu acho que Vossa Excelência pode, com certeza, levar isso no seu currículo, no seu portfólio. E eu aqui, de minha parte, como integrante aqui desse corpo, o parabenizo e, na verdade, é uma honra minha em ter aqui, por assim dizer, servido junto com Vossa Excelência. Com a palavra, a conselheira substituta, Ana Raquel. Senhora presidente, por incrível que pareça, também o que me veio à cabeça, primeiramente, foi no sentido de parabenizar o doutor Rafael. Primeiro porque, na verdade, isso não deixa de ser o reflexo da competência de Vossa Excelência no trabalho que sempre fez aqui no Tribunal de Contas, mas também pela forma ponderada, comedida com que sempre atuou aqui no plenário. E lamento a saída de Vossa Excelência, né? Mas sei também que a contribuição que Vossa Excelência vai dar atuando na sua procuradoria, lá no Ministério Público de Contas, também é de enorme valia, né? E sei também que aquele que virá lhe substituir também é de grande competência. Então, desejo boa sorte e que possa continuar aí o seu trabalho lá dentro, mas que também é de grande importância para o nosso tribunal. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Senhora presidente, naturalmente eu queria apenas, então, somente, nesse momento, parabenizar
atuação como procurador-geral, nosso procurador-geral, porque eu não queria fazer nenhuma despedida, até mesmo porque o momento não é de despedida, ele continua aqui conosco, continua prestando seu serviço a esse Tribunal de Contas. Então, eu quero me afastar desse clima de despedida. Afinal de contas, nós não estamos nos despedindo, doutor Rafael, nós estamos apenas... quero aproveitar para parabenizá-lo como procurador-geral, ter atuado como atuou, de forma muito firme, em alguns momentos contundente, mas sempre respeitoso, sempre atuando, fazendo uma defesa, eu poderia dizer, intransigente, competente, dentro dos limites constitucionais da sua missão de representar o Ministério Público nesse pleno, mas que continuará conosco aqui, né? Continuará operando dentro da sua Câmara ou da sua Procuradoria, perdão, e que ainda nos subsidiará muito com seu conhecimento dentro dos processos que tramitarão aqui nessa Corte. Parabéns, doutor. E tenho certeza absoluta que, como vice-presidente da região Nordeste, não é isso? Vai assumir na Procuradoria Nacional dos Tribunais de Contas, atuará com muita competência também. Bem, esta presidência se associa a todas as palavras dos demais conselheiros, que realmente são de uma verdade. Como disse bem o conselheiro Fernando, não é um momento de despedida, até porque ele continua, e precisamos que ele continue aqui conosco, sempre nos orientando, sempre nos dando esse suporte que sempre é dado a todos aqui do nosso tribunal. Então, essa presidência só tem a agradecer, doutor Rafael, a sua colaboração, o seu apoio, a sua serenidade, essa sua forma sempre de estar ponderando e, ao mesmo tempo, também defendendo os seus pensamentos. E eu acho que só temos a ganhar. Esse tribunal, eu reconheço que, nos últimos anos, realmente, nós estamos dando grandes passos. E não é só o tribunal, não é só a presidência, é um conjunto, são os auditores, são os procuradores. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Então, de coração, agradeço a sua parceria e essa contribuição que vem dando ao nosso tribunal. E continuamos juntos, não tenho dúvida disso. Então, com a palavra, conselheiro, o procurador. Presidente, senhores colegas, eu agradeço todos os elogios a mim dirigidos, os parabéns, e registro que esse foi uma grande conquista e a vaga de conselheiro, mas não foi um feito nosso isoladamente, todos os colegas estiveram ao nosso lado, então compartilho com todos eles, o esforço foi conjunto. E vou tirar as férias acumuladas, aí devo entrar num período sabático aí, mas estarei à disposição ali na 3ª Procuradoria de Contas, que vou suceder o colega, o Dr. Enio. E, claro, vamos, depois desse período aí de férias atrasados que eu vou usufruir agora, depois voltar renovado aí com gás total para a gente alavancar aí a atuação do nosso Tribunal de Contas. Obrigado por tudo. Então, continua facultada a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a sessão da próxima quinta-feira no horário regimental.